Seja bem-vindo ao canal e mais uma vez vamos refletir um pouquinho sobre a atual sociedade. Eu tenho tentado, me esforçado e muito para tentar entender o que vem acontecendo com as pessoas ultimamente, mas está cada vez mais difícil compreender o fenômeno social que nós estamos vivendo. As pessoas elas não têm mais tolerância alguma com o diferente. Ninguém mais é capaz de discordar de quem pensa diferente. Se tu pensar diferente, tu precisa ser eliminado. E aonde que eu quero chegar com isso? Recentemente, houve lá no estado de Santa Catarina uma lei que proíbe a comercialização de cães. E diversas outros projetos de lei nesse sentido circulam no nosso país. E eu queria te trazer aqui uma reflexão muito importante sobre esse assunto. Então fica aqui no vídeo e deixa a tua opinião aqui nos comentários sobre o que a gente vai falar aqui agora. Eles alegam, o pessoal que se diz defensor dos animais, e a gente precisa deixar isso bem claro, porque muitas vezes são defensores seletivos. Eles defendem um tipo de animal e eles acham que estão defendendo todos. Para vocês entenderem a gravidade do que eu estou falando, em São Paulo já foi aprovada uma lei, tá? Essa lei foi aprovada onde ela obrigava a castração de todos os filhotes de cães de raça quando eles atingissem 4 meses. Além de uma série de complicações fisiológicas devido à castração pediátrica, de ser um filhotinho, que eu nem vou entrar nesse assunto, a gente pegar e fazer um raciocínio meio óbvio, tá? Um cão dura em média, dos seus 8 a 12 anos. Então, se nós pegarmos, a partir desta lei sancionada, todos os cães que nascerem a partir dessa lei, eles teriam que ser castrados. Todos os cães de raça teriam que ser castrados. O que iria acontecer? Esses cães nunca mais iriam reproduzir, certo? E aí, tendo como parâmetro a idade média dos cães, em 8 a 12 anos, não existiria mais nenhum cão de raça. Por quê? Porque todos os cães de raça haveriam de ter sido castrados. Então tu não pode acreditar que uma pessoa que diz defender os animais aplaude e incentive projetos que vão extinguir animais. Mas é que ela gosta do vira-lata, ela gosta do caramelo, ela acha que o caramelo é um coitadinho. Então os outros cães de raça são, sei lá o que ela pensa na cabeça dela, mas eles devem ser extintos, e essa é a consequência. Não vou entrar aqui no mérito todo, tá? Essa lei teve esse pedacinho específico, tá? Sobre ação judicial lá, sendo revista essa questão, justamente por causa dessa grave consequência. Agora voltando ao início do vídeo. Lá em Santa Catarina agora está todo mundo batendo palma e falando sobre esse projeto aí que proíbe a comercialização de animais. E, gente, vocês precisam entender, e é essa que está sendo a minha dificuldade hoje em dia, sabe? Entender a cabeça das pessoas. Porque ninguém mais quer trazer uma solução para os problemas. Porque solucionar problemas dá muito trabalho. E o principal e o mais difícil, exige competência. E é isso que grande parte das pessoas não tem. Elas não têm competência técnica para falar do assunto que elas estão falando. Elas têm só validação emocional. E quando nós falamos de assuntos que demandam de capacidade técnica para tomar decisões drásticas sobre o futuro de um segmento, o futuro de uma espécie, o futuro da sociedade, nós precisamos de opinião técnica, certo? O que esse pessoal alega? Eles alegam que os criadores são exploradores de animais, que eles judiam dos cães, que eles pintam assim um cenário horroroso, aí eles fazem aqueles vídeos midiáticos com aquelas apreensões, com cachorro em condições subhumanas, assim, sabe? E eles generalizam isso para tudo, como se todos os criadores fossem assim. E é aí que mora o X da questão. Eu vou fazer um paralelo aqui para vocês entenderem. Durante o ano, nós temos centenas de milhares de mortes no trânsito. De novo, centenas de milhares de mortes no trânsito. Dentre essas mortes, nós temos várias causadas por embriaguez. E aí eu te pergunto, como é que a gente soluciona isso? Vamos proibir a venda de carro? Que daí ninguém mais morre no trânsito. Vamos proibir a venda de bebida? Que daí ninguém mais morre devido à embriaguez? Ninguém toma esse tipo de atitude. Ninguém segue por essa linha. O que as pessoas fazem? Começam a criar leis, ou pedir, exigir dos nossos deputados e legisladores que criem leis que vão punir o culpado por aquele ato. E nessa questão da causa animal, a gente não está vendo esse tipo de sanidade. Por quê? Quando um criador for pego fazendo uma criação irresponsável, quando ele estiver cometendo crimes verdadeiros de maus tratos, porque também tem a banalização dos maus tratos, e a gente eu até posso fazer um vídeo sobre isso. Se tu gostaria que eu fizesse um vídeo sobre essa questão dos maus tratos e o relativismo sobre maus tratos, deixa aqui nos comentários, Gaúcho, faz um vídeo sobre maus tratos, que dependendo da demanda eu venho e faço para vocês, tá bom?
Então, acusando, quando ele de fato estiver cometendo maus tratos sobre os animais estiverem assim numa condição subhumana, extremamente subjugados, em péssimas condições, de fato, este criador precisa ser punido. Nós não podemos punir todos os criadores, porque nós também não vamos punir todos os motoristas por causa de alguns inconsequentes. Então, a ideia do vídeo hoje é te trazer essa reflexão, tá? Porque eu estou vendo uma onda crescente de pessoas atacando a criação de cães no Brasil, como se ela fosse a causadora do abandono dos cães na rua. Mas não é, pessoal. Os cães na rua, ele é um problema causado pelos próprios protetores dos animais, motivados sempre pela paixão, sempre pela emoção, nunca pela razão e nunca pela ciência. Por quê? Se vocês lembrarem, lá nos anos 80, 90, né, existia o que a gente chamava de carrocinha. Então os cães de rua, abandonados, eles eram coletados, levados para um centro de zoonose, onde havia um protocolo, e se eles não fossem recuperados, não fossem adotados, aí então eles eram eutanasiados. Mas as pessoas movidas pela dó, pela compaixão dos cãezinhos eutanasiados, começaram enlouquecidamente, porque essa galera ideológica ela é muito barulhenta, pouco técnico e muito barulhenta, eles começaram enlouquecidamente a fazer campanhas e mais campanhas contra a eutanásia desses animais. Começaram a surgir leis, aprovando leis, proibindo, até que se proibiu de uma vez por todas a eutanásia no nosso país. E é aí que veio a consequência. Porque na cabeça daquelas pessoas, eles achavam que no momento que fosse proibido eutanasiar os animais, todos os animais de rua seriam adotados. Mas é aquela questão que eu falei de ser racional. Se com a pressão da carrocinha coletando e eutanasiando esses animais, mesmo assim haviam animais nas ruas que não eram adotados, imagina como vai ser quando não tiver mais nenhum controle sobre esses animais, sobre a vida desses animais, que vão ficar pro resto da vida na rua, tá entendendo? Se proliferando, procriando e causando uma série de complicações que a gente está começando a ver hoje em dia. Então, o que eu estou querendo com esse vídeo hoje é fazer essa reflexão e colocar o dedo nessa ferida da sociedade moderna hoje, que é o excesso passional de militância e legislações passionais, sem embasamento técnico-científico. E o grande problema dessas leis passionais é que elas estão condenando os cães a uma vida de total tortura e aí sim de maus tratos. Tu deve estar pensando assim, não, mas a solução é a castração, é só pegar esses cãezinhos e castrarem. Tudo bem, parece óbvio, mas raciocina aqui comigo. Hoje, as instituições de proteção aos animais, elas estão hiperlotadas, totalmente lotadas. Então elas já não conseguem mais comportar cachorro nenhum lá dentro. E aí o que elas têm feito? Algumas delas vão na rua, coletam um determinado número de cães dentro das possibilidades que elas têm, castram esses animais e devolvem esses animais castrados para a rua. Tu consegue entender a loucura que é isso, pessoal? É isso que eu falo, nós precisamos voltar a ligar o cérebro. Eu tenho certeza que tu deve estar aí pensando, nossa, mas ele está castrado, ele não vai mais reproduzir, a gente vai conseguir controlar a população dos cães de rua, é uma ação maravilhosa. Tudo bem. Então, quando uma ONG pega um animal na rua, castra e devolve para a rua, é uma ação maravilhosa de bem-estar animal, pensando nos cãezinhos. Agora vamos pegar um exemplo. O seu João está na casa dele, resolveu se mudar para um apartamento, ele não tem condições de levar o cachorro, ele leva esse cachorro no veterinário, castra esse cachorro, trata do cachorro, quando o cachorro estiver 100% recuperado, ele vai lá na praça da cidade dele, vai lá num bairro da cidade dele e solta esse cachorrinho na rua, porque agora ele vai ter que se mudar para um apartamento. E eu tenho certeza que foi com ódio do seu João, né? Tu achou isso inadmissível, é abandono, onde já se viu, né? Pois então, o que muda o sofrimento do cachorro do seu João castrado, abandonado na rua, para esse outro cachorro que alguma ONG castrou e soltou na rua? O sofrimento dos dois vai ser o mesmo na rua. Vocês conseguem entender? Então é isso que eu estou tentando trazer de reflexão para vocês, pessoal. A gente às vezes precisa solucionar os problemas de forma racional, porque eu sempre vou apoiar maneiras alternativas e deixar com que esses modelos alternativos deem resultado. Porém, desde que a lei da carrocinha foi aprovada, de lá até os dias atuais, a população dos cães de rua vem se multiplicando exponencialmente. Então é uma solução que não teve resultado. E aí tu tá pensando, tu é a favor da carrocinha? Não vou entrar no mérito agora, porque o vídeo hoje é especificamente para trazer reflexão para ti que o problema dos cães de rua em nenhum momento passa pelos criadores de cães de raça. É isso que tu precisa entender. O problema atual dos cães de rua é justamente o resultado de uma política lá no passado 100% passional. Eles criaram um monstro, uma bola de neve que eles não dão conta mais.
E esses cachorros vão continuar reproduzindo exponencialmente, porque cães reproduzem exponencialmente. De 6 em 6 meses a cadela entra no cio e geralmente ela vai produzir aí de 6 a 12 filhotes. Então é uma escala exponencial. Então, pessoal, a ideia hoje, o vídeo hoje é justamente trazer um pouquinho de luz. É um vídeo curto, não quero me aprofundar muito, mas é só para a gente começar a entender e a defender os bons criadores. Em todas as profissões do mundo, nós podemos pegar as profissões nobres, profissões glamourosas, como médico, engenheiro, bombeiro, policial, advogado, arquitetos. Em todas as escalas, em todas as profissões, nós temos bons e maus profissionais. Mas a gente não pode proibir que existam cursos de medicina porque existem alguns médicos corruptos e mau caráteres. Nós não podemos proibir a polícia de existir porque alguns policiais acabam se envolvendo em corrupção e com o crime. É a mesma coisa. Nós não podemos acabar com a criação de cães porque alguns criadores, que nem são criadores na verdade, fazem coisas erradas. E mais uma vez, sendo repetitivo e redundante, o problema dos cães abandonados, em momento algum, tem algum tipo de ligação com os cães de raça. E eu convivo com criadores de cães de raça há 25 anos, eu sou inserido nesse universo, profissionalmente, amadoramente, todos os mentes que puder imaginar, sou apaixonado por cachorro. E quem cria cães de raça é apaixonado por cachorro, pessoal. E é muito comum criadores terem vira-latas adotados. Porque a gente ama cachorro. E nós não fazemos distinção dos cães. Porque os criadores de raça... Agora, esse é o exercício que eu falo para vocês de filosofia mental. O pessoal que se diz protetor dos animais quer extinguir os cães de raça, né, para só existirem os vira-latinha. E eles defendem a castração de todos os vira-latas. Então agora vamos imaginar o cenário ideal. 100% dos vira-latas foram castrados no Brasil. Ou seja, daqui 8 ou 10 anos não existe mais vira-lata, porque 100% deles estão castrados e não vão reproduzir. E as leis também obrigaram que 100% dos cães de raça sejam castrados. Ou seja, em 8 ou 10 anos não existe mais nenhum cachorro de raça. Então, daqui 12 anos não existe nem vira-lata e nem cães de raça se esse modelo completamente passional tivesse 100% de êxito. Vocês estão entendendo a gravidade que é tudo isso, pessoal? Então, assim, reflitam. Comecem a entender um pouco sobre as coisas, comecem a se aprofundar um pouco mais e não se alimentem dentro da bolha de vocês, porque nós temos hoje uma coisa chamada algoritmo das redes sociais, ele vai te alimentar cada vez mais com um determinado assunto, te fazendo acreditar que aquilo é uma realidade, entendeu? Na verdade não é, tu só está preso dentro de uma micro bolha. E se tu quer entender sobre o que eu estou falando aqui, em questão dessa, mas não é uma realidade. É só uma micro bolha. Assista um documentário chamado O Dilema das Redes. Esse documentário vai revolucionar a tua cabeça e o teu modo de ver o mundo através das redes sociais. Então, eu quero terminar aqui o vídeo para ele não ficar muito longo, né? E como eu disse para vocês, eu só queria trazer essa reflexão. Parem de condenar os criadores não são culpados de nada. Essa população de cães de rua, como eu falei para vocês, é fruto de uma política passional que trouxe o verdadeiro caos e agora eles não conseguem resolver o próprio problema que eles criaram e estão querendo transferir a culpa para os criadores de cães de raça. Então agora tenta imaginar como seria a reação das pessoas se todos os criadores de cães de raça se unissem para fazer leis que extinguissem todos os vira-lata para que as pessoas fossem obrigadas, toda pessoa que quisesse ter um cachorro ia ser obrigada a comprar um cachorro de um criador. Vocês iriam aprovar esse tipo de iniciativa por parte dos criadores? Que eles se unissem e extinguissem todos os vira-latas e criassem leis que só pode ter cachorro se for de raça? Se tu disse que não aprova esse tipo de lei, então tu precisa entender que é exatamente isso que os protetores estão fazendo ao contrário. Eles estão proibindo 100% dos cães de raça para que só sobrem os vira-latas para serem adotados. E isso não é solucionar problema, pessoal. Isso não é solucionar problema. Isso é transferir responsabilidade. Bom, vamos ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Se inscrevam aqui no canal e deixem o comentário de vocês aqui embaixo sobre tudo isso que foi falado aqui no vídeo. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.